Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Ovo de Sucupira. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Olá, ouvintes! Bom, segunda-feira, 21 de outubro, agora, fim de semana que vem, tem eleição para prefeito de Fortaleza. E a pesquisa Veritar, divulgada pela CNN, mostra que André Fernandes, do PL, abriu vantagem sobre Evandro Leitão, do PT, no segundo turno das eleições para prefeito de Fortaleza. Mas rapaz... Segundo os votos válidos, André Fernandes aparece com 53,4%, enquanto Evandro Leitão registra 46,6%. Essa vantagem Mas rapaz... torna André o favorito neste momento da disputa, embora a campanha ainda esteja em andamento, né? E os números possam sofrer alterações até o dia da votação. E podem, tá? A gente já viu viradas, digamos, mais impossíveis do que essa. Mas é possível que ele ganhe? Sim, é possível sim. Mas e se não ganhar, o que acontece? Nós temos dois cenários possíveis. E o problema maior de você analisar cenário é que ele envolve uma série de variáveis que você, obviamente, acaba acertando e outras que você não passa nem perto, né? Digamos que você não acerta mesmo, tá? Porque os cenários mudam, eles são muito dinâmicos, principalmente em reta final de eleição. Mas vamos fazer um exercício para a gente fazer uma avaliação de dois possíveis cenários. O cenário político começa a se moldar mais ou menos dessa forma, especialmente com a inelegibilidade de Bolsonaro, que deixou a direita sem um nome forte. Na última pesquisa, Pablo Marçal, que não foi para o segundo turno em São Paulo, teria 18% numa eleição para presidente. Tarcísio não incomodaria Lula numa provável reeleição. Porém, a maioria dos brasileiros não aprova a reeleição de Lula, ou seja, acha que Lula não deve buscar uma reeleição, mas tudo indica que ele vai. Mas rapaz... Agora, os olhos da mídia política nacional estão voltados para o Ceará, com adesões do centro-esquerda para a extrema-direita, tidas até algum tempo atrás como impossíveis, como Ciro Gomes e Roberto Cláudio, né? Tenha paciência. O Roberto Cláudio, principalmente também porque um sanitarista, um médico sanitarista defendendo um cara que era contra a vacina. Mas rapaz... Né? É maluco isso, mas é verdade. E do lado da direita, né, sentido esquerda, tem o Júnior Mano, que inclusive deverá ser expulso do PL de André Fernandes. Mas rapaz... Nesse contexto, o André Fernandes tem se destacado como uma figura que consegue se conectar melhor com o eleitorado classe média, direita, extrema-direita e evangélicos. Tanto faz ser neopentecostal ou não, e católicos, inclusive, das renovações carismáticas. E, Mas rapaz... diferentemente de nomes como Pablo Marçal, ele consegue falar sobre gestão, um discurso de austeridade administrativa de forma muito mais eficaz a nível de convencimento e de se comunicar com o público da base, que é quem elege o prefeito. E com um detalhe importante, ele evita ataques agressivos como o Pablo Marçal. Não bate nem no Lula. Já prestaram atenção? Pois é. Mas rapaz... Se por acaso o André foi eleito prefeito de Fortaleza, ele tem boas chances, e deve buscar isso, de fazer uma gestão sólida nos 2 primeiros anos, e assim ele se credenciar como um nome forte da extrema-direita bolsonarista. Olha, a partir do Ceará, isso é inédito. Mas rapaz... Se ele conseguir se posicionar como o cara que derrotou o PT do Ceará, com centenas de prefeitos, dezenas de deputados e um monte de lideranças políticas, incluindo ministros de Estado, um dos mais fortes do Brasil, com Guimarães e tudo, enfrentando uma coalizão de forças poderosas, pode surgir como um nome forte
ao Senado. É desnecessário dizer que seria uma vingança com V maiúsculo de Bolsonaro, que perdeu aqui ficando em terceiro no primeiro turno de 2018. Mas rapaz, É possível? Claro que sim. Quem apostaria que o candidato Presto Barba seria eleito deputado estadual na primeira eleição? E pior, em primeiro lugar. E antes de terminar o mandato como deputado, foi eleito deputado federal e colocou o pai no lugar dele. O seu pai, nas eleições de 22, o pastor da Assembleia de Deus, Alcides Fernandes, também do PL, foi o 13º candidato mais votado para deputado estadual no Ceará. Ele obteve 79.027 votos. mas rapaz, Se eu dissesse isso aqui em 2018 e 2022 para vocês, fizesse essa aposta aqui que eu acabei de falar, eu seria chamado de louco, que estava com sérios problemas mentais e eu com certeza até ia acreditar que estaria assim. mas rapaz, Mas foi exatamente isso que aconteceu. O inexplicável, o impossível e o inesperado. O inexplicável. Por isso, me permitam apostar na possibilidade de termos 2 candidatos cearenses à presidência. Um seria Camilo Santana e o outro, se fizer 2 anos de uma gestão com correções e avanços, alguma perfumaria e maquiagem relacionada também com saúde, educação e queda na violência, poderia ser esse cara mesmo aí, o André Fernandes. mas rapaz, Não é? Será? Pode ser sim, por que não? Mas vamos ao cenário 2. E se ele não se eleger prefeito? Bom, a vaga do Senado é praticamente dele, ponto, assunto encerrado. Vamos para o próximo ponto da nossa conversa. mas rapaz, Outra coisa importante de se analisar é que nada cola nele. Nada mesmo. Toda tentativa de desconstrução é inútil. Não causa dano nenhum. Nem mesmo o áudio, que seria uma suposta deepfake, até isso ele usou a seu favor, se colocando como vítima. E isso a população entende. Montagens e fake news. mas rapaz, E não duvide se não foi ele mesmo que criou isso contra ele para reagir dessa forma como reagiu. Eu não duvido. Um suposto atentado também não colou. O André, assim como o Bolsonaro, também buscou a facada que o elegeria? Nem tanto. Ele é o ungido da teologia do domínio, que deu lugar à teologia da prosperidade. mas rapaz, Na primeira, não importa se pecou como o rei Davi, se fez muita bagunça, se fez palhaçada, se matou gente, não importa. Se é o escolhido, está perdoado, é esse o homem, é esse o nome. Na segunda, tudo vem em nome de Deus. Essa, agora, ficou em stand-by. O André Fernandes está na vibe da teologia do domínio. A teologia do domínio é baseada em uma interpretação literal de Gênesis 1:28, onde Deus concede ao homem o poder de dominar a terra e suas criaturas. Essa leitura, fortalecida pela tradução da Bíblia do Rei James, sugere que os eleitos por Deus devem exercer domínio, inclusive sobre o Estado. Inicialmente desenvolvida nos Estados Unidos, essa teologia foi adotada no Brasil, influenciando igrejas como a Igreja da Lagoinha, a qual Nicolas Ferreira, vocês sabem muito bem quem é, né? Tá ligado? Ela também molda as concepções de figuras como Damares Alves, Michele Bolsonaro, que defendem a subordinação do Estado à fé, criando um cenário preocupante para a relação entre religião e política no Brasil. A tão mal falada teocracia. mas rapaz, O interessante é que, apesar de tentarem criticá-lo por suas declarações passadas e as polêmicas também, o povo já deu sinais que conhece essa história toda. E o mais surpreendente, muitos concordam com ele. E ser moleque no Ceará é coisa de cearense. Pois é, olha só. E ele foi hábil em lidar com as controvérsias, como a questão do raspa-toba. Falou o que muita gente pensa e o que muitos já fazem, especialmente nas redes sociais. Em um vídeo que conta a vida do candidato, esses storytelling, né? Ele e seu pai falam que usaram as redes sociais para superar o trauma da perda do irmão, o Andriel. E o resto é história. As redes sociais são, sim, uma fuga da dor e da depressão para muitas pessoas. E o André soube se conectar com esse sentimento e gerar uma empatia a favor dele.
Como menciona o livro O Animal Social, ele está lendo o novo comportamento da sociedade de forma muito eficiente. Mas rapaz, É um fenômeno semelhante ao flautista de Hamelin, onde ele encanta o eleitorado mais pobre da direita, que busca um líder para seguir, né? Falando uma linguagem de quem não foi convidado para a festa da esquerda, que tem um discurso hoje elitizado demais para ser captado por eles. É igual ao Ciro Gomes. Todo mundo acha que ele é o cara, mas a maioria não vota nele, pois não entende o que ele fala. Tenha paciência. Já o André não é assim não, tá? Então não subestime André Fernandes. Mesmo que ele perca a eleição, sairá muito fortalecido, com grandes chances até de disputar uma vaga ao Senado, tá? Com toda certeza. O PT, por outro lado, envelheceu. Palavras do Lula, não sou eu que estou dizendo, tá? O Lula está dizendo isso, é o próprio que diz isso. E parece estar em um momento de confusão em relação ao choque de gerações. Ou se reinventa, ou fica para trás. Mesmo tendo crescido de 18 para 43 prefeituras no Ceará, um resultado que não é ruim, é nítida a incompetência nos seus quadros, isso é evidente. Com campanhas desastrosas em várias regiões, e que a ele se juntam também o PDT, o MDB e o PSD. Isso mostra como o discurso de conexão com o eleitorado, classe média, direita, extrema-direita e evangélicos, e uma grande gleba de empresários e MEI, aliado à inclusão de grupos marginalizados pela esquerda, ou seja, que a esquerda não gosta muito, né, do discurso deles, nem tenta conversar sobre isso, está ganhando força pela direita e extrema-direita. Tenha paciência. Pode parecer um exagero, mas não subestime esse garoto, tá? Pois é. Ele entendeu como se comunicar através das redes sociais, entendeu como faz para trazer esse público para a rua, e mesmo tendo falado e feito um monte de bobagem, e por vezes agido como humorista, Tenha paciência. algumas e muitas sem graça, conseguiu virar um ungido. Caiu na teologia do domínio, como eu acabei de falar. Isso é inédito? Não é não. Tenha paciência. O presidente da Ucrânia era humorista. E o da Argentina ia na mesma vibe, além de ser conhecido como louco. Pois é, onde eles estão agora? Até sexta-feira, muita coisa pode acontecer, inclusive nada. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, segunda-feira, 21 de outubro de 2024. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Conte uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!